Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live de Momentos com Jerônimo Mendonça. Hoje, como sempre, estudando o livro Recados do Amigo, de Maria Gertrudes Coelho. Então, nós estamos aqui dando início, vamos fixar o comentário para que a gente possa fazer o acompanhamento do título do livro, né? Que a gente possa fazer o acompanhamento do capítulo do livro. Tem um trava-língua aqui. E hoje nós vamos para a live de número 12 desse projeto, com a mensagem Perto de Ti. Ari, boa noite, meu amigo, seja bem-vindo, espero que você esteja nos ouvindo bem, que esteja bom o áudio, como da outra vez você não estava conseguindo nos acompanhar. Vamos ver se está tudo em ordem aqui. Engraçado que está difícil para eu conseguir entrar pelo Instagram. Olha aqui, não está aparecendo o meu perfil aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai abrir. Ele não estava marcando que estava ao vivo. Agora está certo. Alcineide, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pela sua presença. E estamos então dando início a mais uma live. Não consegue o som, Ari? Que coisa! Valéria, boa noite, seja bem-vinda. Que coisa, Ari. Não sei o que está acontecendo com o teu celular então, meu amigo. Às vezes nós precisamos reiniciar o celular, não só o Instagram, né? Que coisa difícil, Ari. Carol Strebe, boa noite, seja bem-vinda. Eu vou mandar uma mensagem aqui para o Ari. Não sei o que está acontecendo com o teu celular, então. Às vezes nós precisamos reiniciar o celular, não só o Instagram. Que coisa difícil. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Solange, Sueli, que bom encontrá-los por aqui. Vamos aqui tirar a nossa música aqui, porque senão vai dar conflito com o nosso áudio aqui, né? E então hoje estamos mais uma vez estudando o livro Recados do Amigo, de Maria Gertrudes Coelho, pelo Espírito Jerônimo Mendonça. Sumiu o título aqui, vamos colocar novamente aqui, para que eu consiga fixar. E a mensagem da noite é perto de ti, que, na verdade, embora estejamos na live de número 12 deste projeto Momentos com Jerônimo Mendonça, esta mensagem perto de ti é o capítulo 34 deste livro, tá? Este livro tem 70 e quantos capítulos? Deixa eu ver aqui certinho, para não errar, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. 77, capítulo 77. Mas o capítulo 77 é o último recado do Jerônimo, então praticamente a gente vai até o capítulo 76. Como eu estou dizendo, não vamos nessa sequência da live, né? Porque essa live é Momentos com Jerônimo Mendonça, de número 12, mas o capítulo que estamos estudando é o capítulo 34 deste livro. Vou mandar os aviõezinhos. E o nosso amigo Ari não está conseguindo nos ouvir, não sei por que razão, né? Algum problema talvez no celular dele, que eu acabei de verificar aqui. Nós estamos com um áudio normal aqui, acredito que para vocês também, né? Senão vocês já teriam me dito alguma coisa do tipo. Então vamos aqui mandar os aviãozinhos rapidamente, para que a gente possa dar início ao estudo deste capítulo. Lembrando a vocês que estão conosco, né, que no dia 10 de agosto, segunda-feira,
vamos fazer a finalização do livro Levantar e Seguir, de José Carlos de Luca, com a presença da querida amiga Luciane Figueiredo, do Rio de Janeiro. E nesta noite, né, nós vamos fazer o sorteio de um livro. Não escolhi o livro ainda, mas vamos fazer o sorteio de um livro. E para vocês que estão aqui conosco sempre, tá? Vocês que estão aqui conosco fazem parte do nosso grupo seleto de amigos que vão participar desse sorteio, né? Por exemplo, o nosso querido Ari, a Alcineide, Carol, a Silvia, a Sueli, a Solange, a Valéria, a Alcineide já falei também, né? E outros que normalmente estão conosco, como a Débora, a Denise, que chegou conosco. Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Ai, que bom que você está ouvindo agora, Ari. Graças a Deus. A Denise está aqui conosco. As duas Denises, né, vão participar do nosso sorteio. É um sorteio privativo que eu faço de forma a presentear vocês que estão sempre conosco. Poderia perfeitamente fazer o quê? Abrir aquele sorteio amplo, geral e restrito, marque 3 pessoas, tem que seguir, tem que fazer isso. Não precisa nada disso. Só vocês que estão aqui sempre na nossa live já vão participar desse sorteio que costumeiramente a gente faz. Normalmente fazemos sempre 2 sorteios por ano e então nós vamos fazer esse sorteio no dia 10 de agosto, juntamente com a Luciane, que vai estar conosco na live no encerramento do livro Levantar e Seguir. E então, né, vocês que estão aqui conosco já estão participando. Precisa estar todas as lives? Não precisa estar em todas as lives, né? Claro que se vocês estiverem, melhor será, mas não é obrigado, vocês já estão na nossa lista já há tempos, então não tem que ter presença de 100%, não. A gente sabe de compromissos, obrigações que muitas vezes impedem. O nosso amigo Will, por exemplo, de quarta-feira ele não pode participar das lives, porque é o dia que ele tem reunião na Casa Espírita. Em contrapartida, às segundas-feiras ele está aí conosco, então vale do mesmo jeito, né? Bom, vamos ao Perto de Ti. O que o Jerônimo vem nos trazer nesta mensagem pela psicografia da médium Maria Gertrudes Coelho? Ele vai dizer para nós o seguinte, capítulo 34. Queres notícia de um ente querido que se foi e distante fica perdido de vista, enquanto uma saudade angustiante te faz a pergunta: onde, meu Deus, você está, ente querido? Encontrar-te-ás com ele à noite durante o sono. Com ele conversas e com ele ensaias aquilo que chama felicidade. Mas, ao despertar, não te lembras porque a consciência se fecha e pensas viver só. Porém, ele está perto de ti e te estende a mão carinhosa, pensando em ti em todos os instantes da tua vida. Nunca te indagas quem é este irmão, este amigo que silenciosamente te protege? É o teu anjo guardião. Bonita mensagem, curta, singela e muito objetiva mesmo, né? E o Jerônimo, pela psicografia da médium Maria Gertrudes, ele vem trazer aquela indagação costumeira que mesmo para nós que somos espíritas, a gente fica sempre naquela dúvida, né? Onde que está aquele nosso ente querido que partiu para o plano espiritual? Onde ele está? Porque, na verdade, a gente sempre costuma dizer que a certeza absoluta da vida é que todos nós deixaremos este mundo terra um dia. Não sabemos quando, nem onde e nem que momento. Por isso que é importante viver bem o aqui e o agora. Agora, quando um ente querido parte para o plano espiritual, a saudade vai ficar com certeza. As pessoas vão sentir a saudade, vão chorar, mas o que é importante lembrar é não se desesperar, pois no outro lado, este amigo querido, esta amiga querida, certamente está vibrando por nós e interligados a nós
por esta emoção maravilhosa chamada pensamento e coração. Quando duas pessoas trazem um elo de afinidade, não é o desencarne que vai fazer a separação. Então, essa mensagem pequena, como eu disse a vocês, ela é tocante porque muitas vezes as pessoas ficam se indagando, né? Ficam indagando, perguntando, onde está meu ente querido que partiu para o plano espiritual? E o Jerônimo fala para nós de uma forma muito singela, que a gente encontra com ele, com ela, durante o nosso sono físico. Durante o nosso sono físico, que é um momento de, às vezes, que a gente não está, talvez, tão pensando, e aí nós vamos ter, às vezes, um sonho, uma leve lembrança, que é algum resquício daqueles momentos que nós passamos com eles no plano espiritual. Pois enquanto nós dormimos, o nosso espírito se desprende momentaneamente do corpo físico e se eleva por meio de um cordão fluídico, né, que fica ligado ao corpo, e por meio desta ligação fluídico-espiritual, nós podemos nos encontrar com entes queridos que partiram para lá. E este encontro é muito particular, depende de cada um. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. Este encontro é particular e depende de cada um de nós, porque costumo sempre dizer quão importante é fazermos a nossa preparação espiritual no momento de dormir. Boa noite, Lilica, seja bem-vinda. E eu costumo sempre falar para vocês, procure não fazer a oração enquanto está deitado na cama. Não estou falando para vocês não, viu? Isso daqui é para mim mesmo. A Denise, saudades da minha avó materna, muitas lembranças de carinho. Que legal, né, Denise? Que legal. E essa saudade se reflete em amor, carinho e boas lembranças que a gente sempre deve trazer. Lembrando assim, né? Nós devemos sempre lembrar das boas coisas, das alegrias, dos momentos felizes que tiveram com esses nossos queridos amigos espirituais. Então, como eu estava dizendo, no momento de deitar, é fundamental que a gente não faça a nossa prece deitado já na cama, com o travesseiro, com a nossa coberta. É importante que a gente faça uma pausa de 5, 10 minutos antes de deitar. A gente fica ao lado ali, pega numa cadeira, pega um livro, coloca uma música suave, faz uma prece, faz uma meditação, entre em sintonia com o seu anjo de guarda, com o seu espírito protetor, que esse amigo querido, esta amiga querida, né? O espírito protetor não tem sexo definido nesse sentido que a gente costuma conhecer aqui no mundo terra, e fazer a oração também para o nosso anjo guardião, esse espírito querido que foi designado por Deus para nos acompanhar desde antes do nascimento e vai nos acompanhar durante toda a nossa jornada enquanto estamos aqui encarnados. Fazer a oração para o anjo da guarda, eu costumo falar sempre em palestras. O anjo da guarda não é somente para as criancinhas, para os bebezinhos, que a gente vê aquelas imagens antigas, né? Duas crianças atravessando a ponte e um anjo de asas ali protegendo. E esta imagem, acho que do período barroco talvez, ela vem trazer uma representatividade. E nós muitas vezes associamos a figura do anjo da guarda apenas às crianças, enquanto elas estão indefesas das situações do mundo material. Claro que no período da infância, da primeira infância, as crianças estão muito mais voltadas para o plano espiritual e acabam tendo conversas com seus amigos espirituais, o seu amigo imaginário, né? Que é muito comum esta situação acontecer. Então, quando a gente vai fazer a nossa prece, antes de dormir, sente sua cadeira ao lado, coloque uma música suave, faça uma prece, uma meditação, e aí depois, ore ao seu anjo de guarda, agradeça por todo amparo, toda proteção, e que se você tiver a permissão no período que vai dormir,
que você tenha a possibilidade de encontrar este ente querido que está no plano espiritual. Por exemplo, a avó materna da Denise, ou outros amigos queridos, né? Por exemplo, eu tenho meu pai no plano espiritual, que certamente, muitas vezes eu lembro dele de uma forma ou de outra. Boa noite, Ju, seja bem-vinda. Eu lembro dele de uma forma ou de outra, então, naquele momento que você lembra daquele ente querido, com certeza o pensamento já se ligou a ele. Já se ligou a ele e o pensamento atrai de uma forma maravilhosa. Então, às vezes, se você lembrou da sua avó, lembrou do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu filho, é o momento de você, naquele momento, agradecer que talvez essa lembrança seja estou aqui, né? Estou aqui de passagem, né? Só para dizer para você que eu estou bem. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E aí, o que é importante? Sabermos que a vida continua, que a separação que se dá no corpo físico, ela é momentânea. E que nós temos também a possibilidade de encontrar esses amigos que estão no plano espiritual no momento do sono. Boa noite, Dona Áurea, seja bem-vinda. Temos a possibilidade de encontrar esses amigos que partiram para o plano espiritual no momento do sono. E a gente pode pedir que a espiritualidade amiga, se for permitido, que a gente possa encontrar com eles em algum momento do nosso sono. E conforme a gente vai tendo esses contatos, a gente vai ter vaga lembrança, como Jerônimo diz para nós aqui, né? Ele fala assim, com ele conversas e com ele ensaias aquilo que chama felicidade. Mas ao despertar não te lembras, porque a consciência se fecha e pensas viver só. Porém, ele está perto de ti e te estende a mão carinhosa, pensando em ti em todos os instantes da sua vida. Veja, é uma questão de consciência, né? Como a gente não lembra exatamente de detalhes desses encontros, fica uma vaga lembrança. Às vezes nem lembramos, mas pelo fato de não lembrar não significa que talvez não encontramos esses entes queridos. E quando estamos, às vezes, com alguma situação difícil que precisamos resolver, é importante que a gente, né, peça à espiritualidade, que o nosso guia protetor, que o nosso anjo de guarda nos ajude a dar a melhor encaminhamento, a melhor intuição e direção para aquela dúvida que estamos tendo. É que a gente sempre diz, né? Os benfeitores amigos, eles não podem fazer o trabalho que compete a nós mesmos. Eu não lembro de sonhar. Denise, mas você sonha. Todos nós sonhamos todas as noites. A gente não lembra, mas nós sonhamos todas as noites. Parece que já foi feito estudos científicos nesse sentido, né? E então vejam que interessante. Os amigos espirituais, eles não vão fazer por nós aquilo que nos compete. Então, uma situação muito particular. Vamos pensar que você vai fazer uma prova, um exame, prestar um concurso, qualquer coisa do tipo. Os amigos espirituais vão te dar no momento lá tranquilidade e serenidade para você responder a tua prova, fazer a tua prova. Mas nenhum deles vai falar para você, olha, a questão A, a questão número 3 é a alternativa A. A questão número 10 é a alternativa C. Não, de forma alguma. Não haveria esta possibilidade, mas eles podem te dar serenidade e tranquilidade para que você responda de acordo com aquilo que você estudou. Então isso é muito importante também a gente saber. E os nossos entes queridos que estão no plano espiritual, a gente precisa lembrar também que nem sempre eles vão estar em condições espirituais de nos ajudar. Às vezes eles estão num processo de reequilíbrio, readaptação no mundo espiritual. Imaginemos nós, uma situação para a gente fazer esse paralelo entre o mundo material com o mundo espiritual. Vamos imaginar então que nós que moramos aqui no Brasil, um país tropical com climas mais ou menos estabilizados, né? Mais ou menos porque a gente sabe que tem aqueles repentes de hora muito calor, hora muito frio, mas dentro de um preceito normal.
e que nós fôssemos morar, por exemplo, na região polar. Uma situação totalmente adversa. Poxa, mas a região polar é menos tantos graus, a gente não tem capacidade de se viver lá, mas tem pessoas que vivem lá, seres humanos vivendo lá. Então já se adaptaram a habitar daquele momento, naquele lugar. Então funciona mais ou menos assim. Estou usando esse exemplo muito simples para que a gente compreenda que quando você vai para o outro lado, você vai ter um tempo de adaptação, tanto do seu corpo físico, quer dizer, o seu corpo perispiritual, né? Como também das suas sensações e vibrações. Eu estava vendo uma entrevista de um astronauta outro dia, que ele estava dizendo a dificuldade de adaptação. Ele passou, se não me engano, acho que 10 dias só na estação espacial. E ele estava explicando a dificuldade de adaptação na gravidade zero, tanto pela forma de locomoção, como também pela forma do seu organismo físico. Ele falou que sentia muitas dores de cabeça, né, porque o sangue não desce para as pernas, acaba concentrando mais na cabeça, então ficava com o rosto muito vermelho, muitas dores de cabeça. E parece que quanto mais tempo a pessoa às vezes passa na gravidade zero, ela acaba tendo problema até ósseo, né? Vejam os astronautas aí que passaram um período aí, deram a volta na Lua agora recentemente. Que problema, né? De readaptação depois que voltaram para a Terra, para a gravidade normal da Terra. Então, fazendo esse paralelo, essa comparação, é muito importante a gente fazer esta análise, que quando o espírito parte para o plano espiritual, ele vai passar por aquele processo que chamamos de perturbação espiritual, que não é que o espírito fica perturbado, ele fica meio mais ou menos como se aquele dia que você foi dormir tarde, por exemplo, e acorda no dia seguinte, meio assim, sem saber, assim, peraí, que dia que é hoje, onde que eu estou mesmo. Pessoas que às vezes viajam muito, acontece muito isso. Eu até passei por uma época, num período desse, que eu saí da cidade que eu trabalhava, que era Matão, e eu precisava ir para o Rio de Janeiro, depois resolver algumas coisas, e o pessoal pegou, né, da empresa, tive que sair de Matão, fui para São Paulo, de São Paulo peguei a ponte aérea, fui para o Rio de Janeiro, resolvi o que tinha que resolver lá, voltei para São Paulo e dormi. A hora que eu cheguei no hotel em São Paulo para dormir, eu botei a cabeça na cama e falei assim, onde eu estou? Porque em menos de 24 horas eu passei por 3 ou 4 cidades em frações assim de pouco tempo. É um tipo de confusão mental. Não é bem mental, né, Denise? É um tipo de uma confusão, a gente fica meio confuso, né? Como, vamos supor, a pessoa foi dormir tarde demais, de repente foi numa festa, muitos barulhos, então ela acorda no dia seguinte meio com ressaca. É mais ou menos assim, sem beber, né? Não é uma ressaca da pessoa ter bebido, mas meio ressaca daquele dormir mal, tudo mais. E ela fica meio que perdida. Helena, boa noite, querida, seja bem-vinda. Então ela fica meio que perdida. Então até ela se adaptar, até tomar consciência onde ela está, vai se adaptando gradualmente. Então não é sempre que você consegue ter o contato com os amigos que já estão no plano espiritual, né? É verdade, tem que se adaptar ao organismo, no caso, o organismo perispiritual, né? Porque não mais o organismo físico, né? Mas a gente não precisa se preocupar muito com isso, né? Eu costumo trazer sempre para vocês uma frase do livro Ilusões, que o autor, né, é a história de um Messias indeciso, e ele fala assim que ele parte para o mundo espiritual e depois ele vem na condição de espírito e vem conversar com o autor do livro, né, que é o personagem principal, que ele está fazendo a narrativa desse autor, desse Messias. E ele morreu por uma questão lá acho que mataram ele por alguma situação. E aí ele vai perguntar, me fala uma coisa, mas como que é
como que é morrer? Vai, como que é do lado de lá? Ele falou assim, olha, é como você mergulhar à noite num lago escuro. No começo, nas primeiras vezes, o lago parece muito escuro e a noite também muito escura. Mas com o passar do tempo, de tantas e tantos mergulhos, o lago nem é tão escuro e a noite nem tão escura é. E aí você vai se adaptando. Então nós que já temos tantas idas e vindas, embora a gente não lembre, a gente vai, nessas idas e vindas, a gente vai se adaptando. Agora não tem som ali. Ei, meu Deus do céu. Ei, Ari. Mandar uma mensagem ali. Quando acontece esses bugs, gente, eu falo para vocês, vamos supor, tá mudo, travou. Então pode ser que seja a minha live que travou a minha internet, mas eu estou acompanhando aqui pelo nosso perfil particular. Mas o que acontece? Eu pego e vejo, né, se está fluindo o áudio e o vídeo aqui para mim. Se está fluindo, significa que... Obrigado, Denise, obrigado. Então é isso. Essa história é mais ou menos desse jeito. E aí ele fala assim, né, no final: nunca te indagas quem é este irmão, este amigo que silenciosamente te protege? É o teu anjo guardião. Claro que os nossos entes queridos não significam necessariamente os nossos anjos de guarda, pois o nosso anjo de guarda já veio conosco antes mesmo. São espíritos afins, espíritos familiares, espíritos protetores que estão junto a nós, mas diferentemente do nosso anjo guardião, que é aquele espírito que está sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos orientando e nos dando a direção a seguir. Agora, ele não pode interferir na nossa escolha, no nosso livre-arbítrio. O que eu posso fazer ali? Vou fazer a mesma coisa, vou mandar para o Ari depois o vídeo lá no YouTube. Não tenho, deixa eu ver aqui. Aí, ó, tá fluindo normalmente. Eu sei que você quer participar, eu sei. Ai. Não sei se é a internet dele, se é o celular que precisa reiniciar, né? Eu falei, às vezes você precisa fazer atualização no Instagram, pode ser isso também. Pode ser atualização do próprio celular. São algumas situações que podem dar esse travamento, né? Eu vou fazer a releitura para quem chegou depois, porque a mensagem é curtinha, né? Vale a pena. O Jerônimo vem dizer para nós a mensagem número 34 do livro Levantar e Seguir, dizendo assim: perto de ti. Queres notícia de um ente querido que se foi e distante fica perdido de vista, enquanto uma saudade angustiante te faz a pergunta: onde, meu Deus, você está, ente querido? Encontrar-te-ás com ele à noite durante o sono. Com ele conversas e com ele ensaias aquilo que se chama felicidade. Mas ao despertar, não te lembras porque a consciência se fecha e pensas viver só. Porém, ele está perto de ti e te estende a mão carinhosa pensando em ti em todos os instantes da sua vida. Nunca te indagas quem é este irmão, este amigo que silenciosamente te proteges? É teu anjo guardião. É exatamente, Denise. Às vezes precisamos atualizar o dispositivo do próprio celular. Então são algumas situações que pecam, né? Infelizmente a tecnologia vem assim, atropelando os nossos mecanismos físicos. Ela vai cada vez mais exigindo melhores condições, né, do celular, dos recursos, e aí a gente tem que ficar batendo que trocar, né? Não é questão de luxo, mas às vezes por necessidade e por aquilo que a gente faz. Fica então esta lição, muito bonita por sinal. Na próxima segunda-feira, dia 13 de julho, teremos mais uma live do livro Levantar e Seguir aqui pelo nosso Instagram. Na quarta-feira, dia 15 de julho,
capítulo 35 desse livro, Objetivos. Então, fica o convite para estarem conosco toda segunda e quarta-feira às 22 horas. E vamos fazer as vibrações por aquelas pessoas cujos nomes estão gravados aqui no caderno, encarnados e desencarnados. E deixa eu copiar aqui o pessoal que está aqui conosco na live, que às vezes chegou alguém novo, né? E a gente precisa depois atualizar a nossa lista para sorteio, né? E agora eu fecho o Instagram pelo computador, né? O Instagram pelo computador me permite copiar os comentários, é uma vantagem que facilita para a gente. Porém, a gente não consegue, pelo computador, acenar para vocês, tá? Então, vamos às nossas vibrações. Neste momento, convido você, querida amiga, você, querido amigo, se assim sentir confortável, feche suavemente seus olhos, tome uma inspiração profunda e no momento de expirar, vai relaxando os seus ombros, relaxando o seu corpo, abstraindo a sua mente. Deixe-se envolver pelos acordes suaves desta melodia, que acerena os nossos corações, nos dá paz, saúde, equilíbrio. E que com essas vibrações de amor possamos dirigir os nossos pensamentos às esferas luminosas, ao encontro do nosso Mestre querido, nosso querido Jesus, rogando que Ele possa proteger, amparar e abençoar a cada um de nós que aqui nos encontramos. Abençoar aqueles que já passaram por esta live ou que vão assistir depois. Que possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, entes queridos, que possa também nos trazer paz, saúde, equilíbrio e serenidade para essa semana que vai chegando ao final, que possamos ter alegrias reais de vida, que o nosso anjo de guarda, esse protetor querido, possa estar sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos protegendo, amparando e abençoando. E que as vibrações desta noite dirija-se a todas as pessoas que estão necessitadas, essas cujos nomes estão gravados no caderno de vibração, encarnados ou desencarnados, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão em asilos, orfanatos, até mesmo nas prisões, ou aqueles que vivem perambulando pelas ruas, sem um teto, sem um lar, perdidos muitas vezes em vícios, drogas, alcoolismo. Que a mão do Mestre Jesus possa amparar esses corações aflitos, dando-nos paz, saúde e harmonias espirituais para toda a nossa humanidade. Somos gratos, Mestre, por esta oportunidade. E como forma de gratidão dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus ou em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males.
principalmente daqueles que trazemos dentro de nós mesmos. Pois Teu é o poder, o reino e a glória, para todo sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos, eu agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Oi, Elza, boa noite, querida. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.